Gravação iniciada. Retomando os trabalhos, sessão do dia 9 de dezembro de 2020. Vamos passar a jogar o item 42. Recorrente Mosaic Fertilizantes. Relator Cléucio. Mosaic. Vou pegar o voto aqui. Bom, esse caso aqui, presidente, é também compensação. Eu já antecipo que eu estou aplicando aqui o parecer COSIT 2, mas vamos analisar, né? E aí, quer só contextualizar aí os fatos? É isso, a questão aqui é a seguinte, ele é um PDComp para compensação de crédito de saldo negativo de CSL, de períodos anteriores, que ele teria compensado, né, feito outras compensações, né, por estimativa. E aí o despacho decisório entendeu, não reconheceu o crédito, e o contribuinte está alegando que ele tem direito à compensação com base no parecer, né, número 2, COSIT. São só os 2 meses ali, o 02-2006, uma parte, né? 53 mil, e 12-2006, 44 mil, esse? Esses dois aqui. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. A decisão tal determinou, teve uma diligência e eles reconheceram mais um, viu, presidente? A DRJ reconheceu mais uma compensação, mas remanesceu uma, deixa eu ver se não é isso. Determinou a conversão do julgamento da instância de diligência para apurar se a DECOMP número tal foi efetivamente homologada conforme a decisão proferida no acórdão desta primeira turma da RJ. Bom, o despacho de folha 110 informou que a DECOMP mencionada acima foi totalmente homologada, razão pela qual o débito respectivo foi extinto. Na decisão de folhas tais, a DRJ recorrida entendeu que, em razão de não ter sido homologada a compensação de período anterior referente à DECOMP tal, remanesceu só uma, que é essa aqui, a 49,70, com um valor de 53.662. Então, o objeto da controvérsia é somente essa DECOMP, que o contribuinte alega, na sua defesa, que ele tem o direito ao reconhecimento do crédito porque ela foi paga com compensação anterior, de período anterior. Ok, eu só sugeriria você acrescentar aquele jargão final, né? Então, dá provimento para reconhecer o direito creditório adicional de 49 mil, é isso? 49 mil. 44, não, 53, né? 53.622. 53.662, né? 62224. 62224. E homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido. Só aquele de praxe da compensação. Todos de acordo aqui? Parecer COSIT número 2. Então, por unanimidade, dá provimento. Seria tão bom se todos fossem simples assim. Não ia ter graça nenhuma, presidente. É verdade. Tem emoção. Daí a gente ia sentir falta dos difíceis. Mas às vezes, se a maioria pudesse ser assim, né? E a minoria. Ficar só alguns, né? Pra gente se divertir, né? Seria muito bom, né? Não, tem que ter uns respiros, né? Beleza. Então vamos ao 43, Prataria Santa Rita, relator Flávio. Pode começar, presidente? Pode. Presidente, eu vou confessar para vocês o seguinte. As razões do contribuinte nesse caso aqui são de difícil entendimento. E eu vou explicar para vocês por quê. Bem, ele traz estou falando de processo de compensação, em que ele
indica como crédito o pagamento indevido maior de simples, código da Receita 6106. Bem, acho que tem um áudio aberto aí, gente. Que é o seu, Cleus. Bem, o despacho decisório identificou que aquele pagamento devido maior já tinha sido utilizado para a quitação de outros débitos. O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, alegando que esse débito ele acabou incluindo num parcelamento, no que eu consegui entender, incluindo num parcelamento lá que foi feito junto à PGFN, e eu acho que nesse parágrafo aqui da transcrição do acordo que fica claro. Na ocasião do pedido de parcelamento, não conseguimos excluir este débito, por isso julgamos melhor pagá-lo novamente, gerando, portanto, pagamento de duplicidade. Ou seja, para o mesmo débito referente ao mesmo período de apuração, houve 2 pagamentos. E sobre o qual estamos exercendo o direito de compensar através do pedido eletrônico de compensação. A DRJ, lá em São Paulo, ela fez uma análise para verificar, né, se esse débito tinha sido pago em duplicidade e entendeu que não havia esse pagamento de duplicidade, não. O acordo até está bem exaustivo na análise do crédito. O contribuinte apresentou um recurso voluntário que é esse parágrafo aí. No primeiro momento, quando eu peguei esse processo para analisar, eu até achei que tinham anexado errado o recurso dele, mas o recurso dele é isso aí, ó, o débito em questão, exatamente o que eu transcrevo ipsis literis o que ele fala. Bem, tempestivo, enfim, cumpre os demais requisitos. Eu, presidente, aqui, eu estou acatando as razões de decidir da DRJ, não gosto disso, eu gosto, né, enfim, de analisar, mas o contribuinte não traz nenhum documento, nenhum motivo, traz em um parágrafo as alegações dele, e a DRJ, ele nem rebate o que a DRJ fala. Então, para mim, eu concordo com as decisões dela, com as colocações e com a motivação de decidir dela. Ela demonstra que o débito não foi pago em duplicidade, ela vai lá junto ao sistema da PGFN, identifica lá que esse débito não está pago. Então, para mim, eu estou aqui negando provimento, porque, assim, firme na convicção de que o contribuinte não conseguiu demonstrar e comprovar o direito textual invocado, pedir compensação, não há como dar provimento ao recurso voluntário. E eu estou negando provimento, é isso. Desculpe a minha falta de entendimento, mas o contribuinte, de fato, não ajudou nessa situação. Não consegui entender. Olhando aqui a da DRJ, assim, dá a entender que ele, de fato, fez um parcelamento desse processo final 2004-66, né? E, se olhar ali o item 8.2, ele diz que foi devidamente processado, tendo o valor alocado a esse valor do pagamento do DARF a esse processo. Então, ele não teria crédito realmente a ser aproveitado. Parece que é isso. Não, é isso. Eu resumi, mas é isso. Acho que esse 8.2 é exatamente. Ela vai lá no sistema da Receita e vê que esse DARF está lá alocado. Está lá alocado lá para quitar no processo. É isso. Ok. Todos de acordo? Só uma pergunta imbecil. Relator negando provimento. Acho que ele não entendeu o que tinha sido deduzido, deve ser isso. Só uma pergunta imbecil. Débito do Simples está sujeito a compensação? Tá. Se você pagar um pagamento indevido maior, você pode... Só porque ele só tinha um negócio de compensar com crédito da mesma natureza, né? Não, só o Simples Federal, assim, o Simples Federal que é o 6106. O Simples Nacional tem outra regra. Porque nós temos tributos diversos aí de várias esferas. Mas ele é compensável com tributos com o Simples Nacional também. Eles são imaginando. Se ele paga dois DAF sem querer, no próximo ele vai poder usar aquele. O federal acho que podia compensar com outros tributos da Receita, porque ela é só federal. O nacional é só com o Simples Nacional. Eu estou negando provimento, presidente. Também os outros tributos dos outros entes federativos, por isso que é diferente. Isso. Então, todos
de acordo aqui, unânime? Item 43, negar provimento. Vocês já baixaram lá o arquivo que eu coloquei? Ou abriram? Pode abrir também, eu já tenho ele no outro. Que é o item 44, scan diesel. Também é bem simplória a questão. Esse aqui é aquele caso de... Vocês já abriram aí o voto? A compensação, o crédito foi reconhecido, mas o saldo a pagar era maior do que ele tinha de crédito. Por quê? Porque o contribuinte, na verdade, está quitando um débito em atraso. E aí ele considerou a correção do crédito, mas não considerou os acréscimos legais do débito. Então, a valoração do crédito ele levou até a data da compensação, mas a do débito ele queria que fosse original. Acho que dá para ir no voto aqui. Presente caso, a recorrente apurou um crédito em face do recolhimento efetuado a maior de tributos devidos pelo Simples da competência de janeiro de 2005, no montante de R$ 2.416,23. Segundo relata, realizou uma compensação informal para a quitação parcial dos valores devidos na competência de fevereiro de 2005. Essa aqui, ó. Ele primeiro fez ela informalmente, segundo ele, tendo apresentado a DECOMP apenas em dezembro de 2008, após ser notificado do débito em aberto do mesmo valor. Então, ele considerou que ele já tinha pago mais, não pagou no outro mês, ele se autocompensou ali, mas não informou nada. O raciocínio deduzido pela recorrente é equivocado. A recorrente alega que com a correção do valor do crédito, até a data da apresentação da DECOMP, restaria um saldo a compensar que deve ser compensado com o saldo de débito apontado no despacho decisório. O raciocínio é equivocado. No silogismo apresentado pela recorrente, seu recurso, o valor do crédito seria corrigido, enquanto que o débito não sofreria atualização, de sorte que ainda restaria saldo do montante original a compensar. Ocorre que, conforme bem esclarecido pelo acordo recorrido, tanto o crédito como o débito devem ser valorados conforme o disposto no artigo 28 da IN 600/2005 até a data da transmissão do PDCOMP, que, como relatado, foi entregue depois do vencimento do débito formado na declaração, de sorte que, além dos juros monetários, foi imputada a multa de uma hora de 20% sobre o débito. A situação fica bastante clara no demonstrativo apresentado no acordo recorrido abaixo. Destaque: não há qualquer saldo adicional a ser reconhecido com vista a ser aproveitado para a compensação pleiteada. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Vocês concordaram aí? Falei meio sinteticamente. Ok? Algum questionamento? Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Também é um desses refrescos que a gente recebe de vez em quando. Refrescos em termos de análise, né? São simples. Agora vamos colocar o Ricardo na jogada. Próximo item. Sondotécnica Engenharia de Solos. Item 45, Ricardo. Finalmente, já estava dando sono. Vamos lá. É uma compensação de crédito de saldo negativo do IRPJ do terceiro trimestre de 2007. O valor original era 666.119. DECOMP são essas que estão aí mencionadas. A autoridade administrativa que procedeu ao exame do crédito declarado firmou entendimento nos seguintes termos. Na DECOMP, verificou-se que os créditos no total de 666.119 são oriundos de retenções de imposto sobre renda. Verificou-se, entretanto, que na DPJ 2008, que o crédito que compõe o respectivo saldo negativo totaliza 1.153.000 aproximadamente, sendo aqueles 666 referentes ao fonte e outros 487 de imposto de renda pago no exterior.
Diante de tal inconsistência, foi emitida intimação, solicitando-se a retificação da DIPJ ou a apresentação de DECOMP retificadora. Como nenhuma retificação foi feita, aqui somente será analisada a parcela do crédito referente ao fonte que não apresentou divergência. Comparando-se as retenções informadas com as DIFs apresentadas pelas fontes pagadoras relativas à matriz e filiais do contribuinte, foram confirmadas as seguintes retenções, aí tem todo um quadro demonstrativo dessas confirmações. Verificou-se em DIPJ que o contribuinte ofereceu à tributação aproximadamente 19.629, referente às receitas de prestação de serviço, ou então este que é compatível com os rendimentos encontrados em DIF. Feitas essas considerações, recalculou-se então o saldo negativo e apurando ali aquele saldo negativo ali do quadro. A empresa interessada ofereceu contrarrazões. Reconhece a existência do recolhimento de recebimento da intimação para retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PDCOMP retificador. Reconhece o equívoco no preenchimento do PDCOMP, especialmente a ausência da informação relativa ao imposto pago no exterior e que procedeu à retificação da declaração de compensação, mas que o sistema recusou a retificação com a mensagem de erro, dedução não permitida nesse período. Em razão da mensagem de erro descrita, apresentou resposta escrita à intimação, informando o erro e requerendo a retificação necessária. Diante da providência tomada, alega ter sido surpreendida com o despacho decisório e reconheceu apenas parcialmente seu direito creditório, pois o valor declarado em DIPJ de imposto pago no exterior está devidamente escriturado. Alega erro material e que este não pode afastar o seu direito creditório. Seu pedido de retificação deveria ter sido acolhido pela autoridade administrativa e implementado de ofício, em face do sistema respectivo não ter permitido o procedimento normal de retificação. Bom, a DRJ entendeu que não estão demonstradas através de comprovantes válidos as retenções declaradas como parcela de composição do direito creditório. É-se concluir, então, pela não homologação dos direitos compensados. A comprovação de liquidez e certeza do crédito, para fins de compensação, deverá ser apresentado o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, com o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. E aí eu volto ao meu voto, ao meu relatório. Cumpre esclarecer que a instância CO evidenciou o fato de que a empresa não apresentou quaisquer comprovantes que pudessem informar os dados contidos na consulta ao sistema das DIRF, feita pela unidade de origem, que havia resultado na não confirmação de fonte no total de 71.243. Quanto ao imposto retido no exterior, a autoridade julgadora reconheceu que a empresa aparentemente tentou retificar a DECOMP. Porém, para a comprovação do direito à dedução daquela parcela, haveria que se apresentar os documentos previstos para o parágrafo 2º, artigo 26 da Lei 9249, de 95. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde formula toda uma nova argumentação acerca da parcela do fonte não confirmada. A maior parte, equivalente a 70.986, seria oriunda de retenção não aproveitada no primeiro trimestre daquele mesmo ano de 2007, enquanto que o restante, equivalente a R$ 306, teria sido retida no pagamento de serviços prestados em 23 de maio de 2007 para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, conforme o contrato e nota fiscal que anexa. No que se refere ao imposto retido no exterior, junta toda uma documentação, contratos, correspondências, notas fiscais, faturas, registros de operação de câmbio e demonstrativos, no intuito de comprovar que houve um efetivo pagamento do imposto de renda incidente na fonte sobre serviços prestados no exterior, mais precisamente em Angola e no Peru, durante os 3 primeiros trimestres de 2007, em valores que até superaram o equivalente a 487.865, compensados no terceiro trimestre. Lança também argumentos que invocam os princípios de verdade material e da instrumentalidade das formas contra a exigência de que o documento relativo ao imposto retido no exterior seja reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira do país em que seja devido. Mais de 3 meses depois de interpor o recurso, atravessou uma nova petição solicitando a aceitação de uma suposta certidão emitida pelo consórcio construtor IRSA Norte, que teria contratado os seus serviços no Peru, em que se confirmaria a retenção do imposto de renda de não domiciliada a taxa de 15% no valor de $186 mil aproximadamente. Notou-se também tradução juramentada da referida certidão. Protesta ainda pela apresentação de novos documentos comprovando outras retenções sofridas. É o relatório, presidente. Posso seguir? Ótimo. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Desculpa.
Contudo, é tempestivo. Contudo, houve inovação no tocante a algumas das alegações que nele foram deduzidas. Com efeito, no tocante à parcela do fonte, que não havia sido confirmada pela unidade de origem, a manifestação de inconformidade, lá nas folhas 130 a 141, não reservou um só parágrafo para questionar a apuração que não confirmou um total de R$ 71.243 no sistema de consultas DIRFs. Diante disso, a DRJ apenas evidenciou o fato de que a empresa não havia apresentado quaisquer comprovantes que pudessem firmar a apuração feita pela unidade de origem. Fundamentou, então, sua decisão de manter a glosa daquela parcela com a base normativa que exige a comprovação do fonte mediante a apresentação de informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras. A alegação de que a maior parte, equivalente a 70.986, seria oriunda de retenção não aproveitada no primeiro trimestre daquele mesmo ano de 2007, e de que o restante, equivalente a R$ 306, teria sido retida no pagamento de serviços prestados para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, absolutamente não foram invocadas na manifestação de conformidade. Perceba-se que não se está aqui diante das situações em que novos elementos foram admitidos em sede de recurso, porquanto haveria fatos, razões trazidos aos autos pela própria DRJ, configurando o chamado diálogo das provas, corriqueiramente suscitado neste colegiado. Destarte, esta parte da matéria trazida com recurso foi totalmente inovadora. Sobre o tema da inovação, veja-se aqui o artigo 17 do PAF. Portanto, por determinação legal, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na impugnação, como tais consideram-se preclusas. Por outro lado... Todos de acordo aqui, né? Conhecimento parcial. Esse parágrafo agora que eu vou declarar isso. Por outro lado, no que se refere ao imposto retido no exterior, o tema foi, sem dúvida, questionado na manifestação de inconformidade, de modo que as alegações e documentos trazidos com recurso configuram o chamado, o já mencionado diálogo das provas, assim conheço dessa parte do recurso. Então, só não conhecia aquela parte mencionada anteriormente. Nada obstante, a decisão de piso foi enfática e precisa sobre a necessidade de que a comprovação do imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos obtidos no exterior se faça na conformidade da regra prescrita no parágrafo 2º, artigo 26 da Lei 9249. E aí eu reproduzo com destaque para o parágrafo 2º. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. A única possibilidade de se relativizar tal exigência foi contemplada pela ulterior edição do parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 16 da Lei 9430. Confere-se, aqui diz que, para efeito de compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica fica dispensada daquela obrigação lá, daquele que eu acabei de ler, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio de documento de arrecadação apresentado. Não houve, todavia, também qualquer comprovação neste sentido. Apesar de a recorrente ter juntado toda uma documentação, contratos, correspondências, notas fiscais, faturas, registro de operação de câmbio e demonstrativos, no intuito de comprovar que houve um efetivo pagamento do imposto de renda incidente na fonte sobre serviços prestados no exterior, Angola e Peru, o fato é que não se observou a clara determinação contida no texto legal acima transcrito. O próprio recurso admite isto, ao tentar minimizar a exigência, invocando os princípios da verdade material e da instrumentabilidade das formas. Contudo, a superação de comandos legais com amparo em princípios de status constitucional é um tipo de argumento que não pode ser apreciado neste colegiado. Eu produzo aqui artigo 62 do nosso regimento e a súmula CAF número 2. E aí também o artigo 72, dizendo que nós somos obrigados a seguir os entendimentos sumulados. Nesse mesmo documento, nem mesmo o documento trazido com a petição atravessada depois de interposto o recurso atende os requisitos da lei. Com efeito, na certidão emitida pelo aquele consórcio construtor IRSA, folhas 430 a 436, que teria contratado, com efeito, na certidão emitida pelo consórcio, que teria contratado os serviços, acho que está faltando algum verbo aqui, né, que teria contratado os serviços da recorrente no Peru, não se observa qualquer reconhecimento do órgão arrecadador ou do consulado da Embaixada Brasileira naquele país. Existe apenas a certificação da firma, do representante legal daquele consórcio, atestada por um notário da cidade de Lima. Portanto, ainda que possa haver verossimilhança das alegações no que concerne à retenção do imposto no exterior, de nada adiantaria converter o julgamento em diligência para apurar com maior precisão a parcela retida e a observância de todos os demais aspectos normativos
que me permitiriam a compensação da totalidade do valor informado na DPJ, os 487.865. Isto porque já está claro que a recorrente não atendeu ao requisito fundamental de apresentar a documentação expressamente exigida pela lei, tal como já havia sido inclusive noticiado pela própria decisão recorrida. Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal. Então, eu oriento meu voto no sentido de negar provimento à única parte do recurso que pode ser conhecida, qual seja as alegações atinentes ao imposto retido no exterior. Ok. Então, o relator, conhecendo parcialmente do recurso, negando provimento. No mérito. Todos de acordo? Flávio? Eu só não entendi, Ricardo. Estava tentando abrir aqui, mas quem sabe vocês esclarecem. Assim, a legislação está aí, eu acho até meio que uma prova diabólica esse negócio lá do consulado, acho que está tão atrasada essa legislação, mas não vamos ficar discutindo aqui legislação posta, né? Enfim, isso aí é um outro problema. Mas que documento é esse que ele apresenta que não, ou que ele não apresenta? Ele apresenta algum documento para comprovar essa retenção lá fora? Esse negócio do consulado que você falou aqui? Não, ele atravessou uma petição, né? Depois da apresentação do recurso, onde ele coloca ali, né? O que diz ali? É do prestador lá que fala que prestou serviço. A certidão do prestador de serviço, dizendo que houve ali a retenção do imposto, né? Infelizmente, eu não concordo com a legislação, mas estamos vinculados a ela. E ele ainda coloca lá uma certificação de um notário, mas não é isso que diz a legislação. Presidente, ok. Ok. Todos de acordo? É por unanimidade de votos. Só uma dúvida. Ricardo, tem um movimento, eu sei que houve uma modificação quanto a essa legislação de reconhecimento de documentos, pela questão da apostilamento de AIA, né? Isso, exatamente. Se ele tivesse trazido, né? Porque aí a gente teria que aplicar o entendimento do tratado que prevalece sobre a legislação interna, mas não é o caso. Ele também não trouxe, né? Ele não cumpre os requisitos do apostilamento, né? Não. Tá, beleza, era só esse esclarecimento. Onde é que está previsto essa regra aí desse apostilamento? É no tratado, né, Ricardo? Tratado. Eu acredito que tenha tratado, aí o tratado que naquele artigo lá que eu escrevi do livro, fala porque lá era a questão da compensação dos prejuízos, né? Mas aí tem que ter tratado. Peru tem tratado, né, Ricardo? Acho que tem. Não é o tratado de tributação. Não estamos falando de tratado de bitributação, não. Não. Tá. É um tratado que acho que o Brasil demorou até Isso, exatamente. a aderir, mas é recente esse tratado. Ele foi... Eu tenho que pesquisar, não tenho aqui de cabeça. Mas esse tratado, qual é a abrangência dele? Então não é bilateral, é uma adesão a um acordo. Multilateral. Os países signatários entendem que determinados cartórios, né, que são autorizados a trabalhar com esse apostilamento, né, segundo a Convenção de Haia. Esse tratado tem a ver com a Convenção de Haia. Haia, cidade da Holanda, né? E alguns cartórios estão autorizados aqui no Brasil, né, estou dizendo, eles são autorizados a certificar, através desse apostilamento, aquele procedimento, a veracidade dos documentos. Então, todo esse tipo de legislação. E ali no tratado diz que outro tipo de exigências documentais, como seria o caso dessas daqui, né? O Brasil aderiu em 2016 à Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização dos documentos públicos estrangeiros, que aí bastaria o apostilamento, né? É isso. Entendi. Mas até uma dúvida, nada a ver, Ricardo, mas assim, o Peru teria que ter aderido a esse tratado de Haia para fazer o apostilamento lá ou faria aqui no Brasil? Acredito que o Peru teria que aderir, né? E aí os seus cartórios teriam, então, essa possibilidade de atestar essa circunstância, e aí a gente aqui automaticamente aceita. Entendi. Né? Beleza, ótimo. Decreto 8660. Decreto?
8660, né? Foi o... De que ano? 2016, né? Isso. Deixa eu anotar aqui só para... São documentos públicos, né, na verdade. Que seria justamente esse documento da autoridade tributária, né, do país. Bem, então, item 45, o conhecimento parcial e por unanimidade negar provimento ao recurso. 46 a 49 já julgamos. Item 50, tradição, planejamento, tecnologia. Aqui é uma sequência de processos da mesma empresa. Ricardo, vocês são iguais esses processos? Esses processos são exatamente muito parecidos, só vão mudar aí dados fáticos, mas o encadeamento do caso é idêntico e, inclusive, a solução que eu estou propondo. Então, acho que basta a gente ler esse primeiro aqui que a gente decide os três, tá? Ok. Posso começar? Pode. Bom, é uma compensação de crédito de saldo negativo de CSL, primeiro trimestre de 2004. O valor é de 23.992, nesse caso aqui, né? Foi emitida intimação porque constatado que não foi apurado saldo negativo na DIPJ e sim contribuição a pagar, solicitando-se a retificação da DIPJ ou a apresentação de decomp retificadora. Nada sendo feito e subsistindo tais inconsistências, foi emitido um despacho decisório e na homologação das compensações, conforme exposto aí abaixo. Importante destacar o valor original do saldo negativo informado no PDComp de 23.992 e o valor da contribuição social a pagar de 11.242. Na manifestação de conformidade, a interessada alega que, por ser prestadora de serviço de locação de mão de obra temporária, sofre retenção de CSL em todo o faturamento, cujas notas fiscais emitidas possuem valores superiores a R$5.000, gerando saldo credor relevante. Alega possuir saldo negativo no valor de 49.072, composto integralmente por CSL retida na fonte de 60.314. Por equívoco, não foi informado na DIPJ o valor de retenção da CSL corrida. Para que não haja dúvidas, retificamos a DIPJ informando o saldo negativo, de forma que o saldo negativo está maior do que foi utilizado na PERDECOMP. Não temos como igualar o saldo negativo do PERDECOMP com a DIPJ, já que, em razão do despacho decisório, não há possibilidade de retificação do PERDECOMP. Com vistas a aprovar o alegado, junto aos autos, relatório detalhado com a relação das notas fiscais emitidas entre 1º de janeiro de 2004 e 31 de março de 2004, discriminando as retenções efetuadas durante o período em análise no valor de 60.314. A DRJ entendeu que, superada a inconsistência detectada pelo sistema entre o saldo negativo apontado na DECOMP e CSL a pagar declarada na DIPJ em questão, deve o órgão julgador prosseguir na análise do direito creditório apurado com base nas informações constantes dos bancos de dados da Receita. Para a utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do imposto ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante a apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF, conforme adotado no presente caso, diante da não apresentação de informes. Então, aí no caso, decidiu-se homologar a compensação até o limite hora reconhecido. E aí eu destaco que cumpre esclarecer que a instância COR, em homenagem aos princípios da instrumentalidade do processo, economia processual, verdade material, contraditório e ampla defesa, superou as divergências entre saldo negativo indicados na DIPJ e PERDECOMP. Nesse sentido, apesar de não terem sido apresentados quaisquer comprovantes da retenção ou informe de rendimentos pela interessada, promoveu uma detalhada análise dos valores informados em DIRF pelas fontes pagadoras, comparando a soma dos respectivos rendimentos com o montante da receita oferecida à tributação, e concluiu que seria possível atestar uma retenção total no valor de 18.519 a título de CSL. Com isso, a partir do valor declarado como tributo devido, pôde reconhecer o saldo negativo no valor de
1.277 e homologar as compensações declaradas nesta conformidade. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente sustenta que 1. As planilhas informativas das notas fiscais de prestação de serviços anexadas com a manifestação de conformidade, de inconformidade, né, compatibilizam-se com o crédito de 60.314. 2. Este valor é inferior ao máximo possível, de 89.890, que seria obtido pela aplicação da alíquota de 1%, prevista legalmente para a retenção na fonte a título de CSL, sobre o montante da receita oferecida à tributação, que seria, então, de 8.989. Há que se atender ao princípio da verdade material e, finalmente, o recurso deve suspender a exigibilidade dos créditos tributários apontados como débitos para compensação. Junta novamente a relação de notas fiscais emitidas no primeiro trimestre de 2004, com folhas 473 a 493. Posso prosseguir? Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, ainda antes de ser pronunciado o despacho decisório, a interessada foi intimada a corrigir irregularidades em razão de diferença entre os valores do saldo negativo apresentados em PADECOMP e na DIPJ. Todavia, nada foi feito. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou relatório com a relação das notas fiscais emitidas, folhas 25 a 201, totalizando as retenções efetuadas no período em análise no valor de 60.314. A DRJ promoveu, então, uma detalhada análise dos valores informados do DIRF pelas fontes pagadoras, comparando a soma dos respectivos rendimentos com o montante da receita oferecida à tributação. Concluiu que seria possível atestar uma retenção total no valor de 18.519 a título de CSL. No recurso, entretanto, a empresa insiste na existência do crédito pleiteado. Junta nova relação de notas fiscais emitidas no primeiro trimestre de 2004, folha 473 a 493, e argumenta que o valor das retenções contido no relatório é inferior ao máximo possível de 89.890, que seria obtido com aquela aplicação da alíquota de 1%, prevista legalmente para retenções na fonte de CSL sobre o montante de receita oferecida à tributação, aqueles 2.989. Nada obstante, a própria recorrente reconhece que nem toda a receita oferecida à tributação implica em valores retidos. Com efeito, parte dos seus tomadores de serviço estavam dispensados de efetuar a retenção por serem optantes pelo regime do Simples ou por efetuarem pagamentos mensais não superiores a R$5.000. Ou seja, sem uma demonstração de qual foi a efetiva parcela da receita que incidiu nessas hipóteses, tal argumentação só reforça a tese de que as retenções se deram num montante inferior àquele máximo. Convém também ressaltar a ausência de prova suficiente para que a turma decida pela realização de uma diligência com base no princípio da verdade material. Afinal, em caso semelhante, julgado aqui, eu trago um voto do conselheiro Paulo, que é o mais tem a tese mais que a pessoa adere aqui nesse sentido, né? Então eu resolvi trazer um caso semelhante dele. Note-se que neste caso não houve também a apresentação de escrituração comercial e extratos bancários. Aliás, não foram nem apresentadas as notas fiscais propriamente ditas, aí a gente apresentou tão somente a sua relação. Quanto à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apontados como débitos para compensação, trata-se de medida automaticamente implementada com a interposição do recurso. Então, pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Então, o relator está negando o provimento. Algum questionamento? Todos de acordo? Então, por unanimidade, negar provimento ao item 50. E tem os seguintes, você falou que seriam variações só de períodos e... Variações pontuais, né? O período de apuração, os valores, mas é tudo muito são os outros dois, né? Os outros dois. Então, todos de acordo? Negar provimento dos outros dois? O Paulo deu uma fechada aí.
Então, Paulo, o relator está propondo a mesma solução para os outros dois, dizendo que os casos são similares, só mudam pequenas questões fáticas. Todos de acordo? Então, itens 51 e 52, por unanimidade de votos, não irá provimento, nos termos do voto do relator, similar ao proferido há pouco. Então, vamos para o 53, Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. Esse aqui é um repetitivo que repercute no 54. Vlaclaf. Bem, presidente, aqui, recurso voluntário desta entidade, eu já alerto que eu redigi o voto seguindo aquele padrão, né, de repetitivos, então eu não fiz nenhuma indicação aqui de folhas, então pode parecer que o voto não está muito analítico, mas é seguindo aquela orientação. Trata-se de recurso voluntário, eu vou ler o voto, presidente, que é bem curtinho, e não sei se todos estão de acordo. O voto ou o relatório? Não entendi. Como? Você vai ler o voto ou o relatório? O relatório e o voto, presidente, que é bem curtinho. Ah, tá. É que você falou, vou ler o voto, então eu não sabia se era direto. O relatório e o voto. Tá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. A empresa transmitiu PDComp para compensar crédito referente à IR-fonte incidente sobre rendimentos do trabalho. O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de que não havia crédito, pois a partir das características do DARF discriminados no PDComp, foram localizados um ou mais pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, esclarecendo, em linhas gerais, que o crédito teria sido gerado em razão de pagamentos feitos em duplicidade. Isso porque a empresa pagou determinado valor a título de IR-fonte, mas o valor correto seria outro, o qual foi igualmente pago na mesma data. Assim, tendo pago o débito duas vezes, transmitiu o PDComp para compensar o crédito gerado do pagamento em duplicidade, a fim de compensar com débitos tributários da empresa. Para corrigir o erro, informa que retificou a DCTF para excluir o débito original, não tendo-se somente o débito considerado correto e, portanto, devido. Em sua decisão, a DRJ entendeu que para a retificação do crédito não basta a entrega de DCTF retificador, devendo a empresa comprovar contabilmente o erro cometido, juntando, por exemplo, os livros contábeis e fiscais, folha de pagamento, DIRF, documentos auxiliares de cálculo, etc. A empresa interpôs recurso voluntário, alegando que o direito creditório estava suficientemente provado com as retificações das declarações e documentos juntados com a manifestação de inconformidade. Juntou outra vez as DARFs, com ambos os recolhimentos, a relação de IR-fonte dos colaboradores e cópia do livro Razão consolidado do período de 1/7 de 2007 a 31/12 de 2007. Então, esse é o relatório, presidente. Então, voto. Estou admitindo o recurso, preenche todos os requisitos. No mérito, a questão é a seguinte: conforme se observa do relatório, a controvérsia gira em torno de se saber se o recolhimento de DARF referente à IR-fonte sobre rendimentos do trabalho era ou não indevido. Em caso positivo, a empresa teria direito à restituição do valor correspondente e, por conseguinte, poderia compensar com débitos da própria empresa. Considerando que a recorrente comprova o recolhimento de duas DARFs referente ao mesmo tipo de tributo, a questão se resume às provas que justifiquem ser um dos recolhimentos indevido. Desde a manifestação de inconformidade, a empresa alega que recolheu determinado valor a título de IR-fonte referente à remuneração de seus colaboradores. Ocorre que esse recolhimento estava errado, razão pela qual fez o pagamento correto no mesmo dia. Com isso, o primeiro pagamento realizado tornou-se indevido. Para comprovar o alegado, juntou as retificações de DCTF e as DARFs recolhidas.
A DRJ entendeu que essa prova não seria bastante, pois, se houve erro no recolhimento de um dos valores, isso deveria ser comprovado contabilmente, isto é, com os livros contábeis e fiscais em que os respectivos valores estivessem escriturados. No recurso voluntário, além dos documentos já juntados, a recorrente junta ao livro razão do período e uma relação com os valores de R-fonte de colaboradores referente ao terceiro decêndio de dezembro de 2007. Entendo que o livro razão e a relação de descontos de R-fonte sobre remuneração de colaboradores continua sendo insuficiente para comprovar o pagamento indevido. Isso porque a relação juntada aos autos é documento unilateral e que não reflete os valores lançados no livro razão. Para comprovar o recolhimento indevido, Para comprovar o recolhimento indevido, a empresa precisaria demonstrar a DIRF do período entregue à Receita e compatibilizá-la com os livros diário e razão. A relação de recolhimentos anexa aos autos, embora possa receber algum juízo de verossimilhança, não é o documento oficial que comprova a incidência de R-fonte. Esse documento é fundamental para se saber o montante de R-fonte devido e os livros diário e razão serviriam como demonstração de que tais valores foram contabilizados e, portanto, influenciaram nos resultados da empresa. Com a comprovação do recolhimento das duas DARFs, a retificação da DCTF e os documentos ora mencionados, seria possível se ter certeza do recolhimento indevido. Embora isso pareça ser um excesso de burocracia para a demonstração de um erro do contribuinte e recuperação dos valores indevidos, não há alternativa diferente. Em razão de o sistema fiscal depender de informações do contribuinte para a certificação dos fatos. Autorizar a restituição de recolhimentos supostamente indevidos com a simples apresentação da DARF recolhida e as retificações de declarações não demonstra a veracidade do indébito. É necessária a junção de outros documentos que espelham toda a realidade dos fatos acontecidos. Isto é assim, não por desconfiança dos atos do contribuinte, a quem se presume sempre boa-fé, mas para proteger o erário, pois, da mesma forma que a empresa errou contra os seus interesses, não está imune ao erro em desfavor da Fazenda. Dessa forma, considerando que a decisão da DRJ chegou a mencionar que o problema seria a falta de provas das causas do recolhimento indevido, chegando a elencar os documentos necessários para a prova, tais como os livros contábeis e fiscais, folha de pagamento, DIRF, documentos auxiliares de cálculo, etc., a empresa poderia ter instruído o recurso voluntário com tal documentação, mas não o fez. A versão contada pela empresa pode até ser plausível, mas não está suficientemente provada. E, como a decisão da DRJ especificou quais documentos deveriam ser juntados para comprovar o erro de recolhimento, caso a empresa assim tivesse procedido, nesta instância recursal se estaria a verificar se, realmente, o erro ocorreu. Como essas provas não vieram aos autos, não há como acolher o pleito da recorrente. A conclusão, diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se a decisão da DRJ. Aqui, presidente, até para não parecer que eu estou sendo incoerente com aquele caso anterior, a DRJ foi muito precisa na sua decisão e disse que para comprovar essa duplicidade de pagamento, o contribuinte teria que trazer esses documentos. E eu acho que seria essencial aqui a DIRF, né, que traz a informação da retenção na fonte. E ele não traz esse documento no recurso voluntário e apenas traz uma relação da empresa que consta estas retenções. Então, aqui nesse caso, me pareceu que houve uma insuficiência de provas e por isso que eu estou
negando provimento. Eu não sei se todos entenderam, né? Ele pagou, é até estranho, porque ele pagou o imposto de renda retido na fonte, só que esse valor não era o correto. Aí ele, no mesmo dia, paga o valor correto, que tem uma diferença de uns 2, 3 mil reais, ou 1 mil reais. Quer dizer, eu nem sei se esse é o procedimento que deve ser feito. A meu ver, ele teria que complementar, né, pagar o correto. Mas não, ele pagou o valor correto, e aí o primeiro valor que ele pagou foi indevido. E é isso que ele não consegue provar no processo, que esse pagamento foi feito indevidamente. É plausível a história dele, mas eu não consegui encontrar assim, elementos probatórios. Mas eu acho que a gente pode, a partir da proposta de voto, fazer um debate aqui para ver se essa é uma solução melhor. Paulo, também estou dando uma olhada aqui, o Paulo já deve ter manipulado. Então, eu fiquei com a dúvida. Você falou que o livro Razão, que ele juntou uma relação, né, dos colaboradores e tal, com valor apurado, e você disse aqui uma parte, que eu acho que isso é a parte mais relevante aqui, que o Razão não reflete o que está nessa relação. Uhum. É isso? É isso. Eu, pelo menos, pelo Razão... Aqui se botou. Isso porque a relação juntada aos autos é documento unilateral e não reflete os valores lançados no livro Razão. Eu não consegui identificá-los. Não tem uma identidade aí, não. Eu não consegui identificá-los, por Razão. Então, se fosse só a DIF, né, só a questão da DIF, a DIF é um documento que já está em poder da Receita, né, na verdade. Eu acho que só para isso daí seria um excesso de rigor a gente negar se fosse só esse documento, porque facilmente a gente poderia, né, pegar com a própria Receita, não precisaria nem timar o contribuinte. Mas esse dado aí é que me chamou a atenção. O valor pleiteado é o 36.032, é isso? É o primeiro valor, né, que isso de fazer o voto assim genérico, né, presidente, evitar valores e tal, aí acaba dando essa dificuldade do voto. Na parte do voto, só lembrando, na parte do voto pode entrar em detalhes, é só no relatório que a transcrição é mais resumida. Mas eu vou no processo aqui para pegar os dados. Na leitura aqui do acórdão, me chamou a atenção o parágrafo 15, que fala assim: a DCTF retificadora, do acórdão da DRJ, né? A DCTF retificadora apresentada em 23 de outubro de 2009, posteriormente à data em que tomou ciência do despacho decisório, o interessado manteve a declaração do débito de fonte no valor de 36 mil, relativo ao terceiro decêndio de dezembro. Contudo, não mais declarou o débito de 35.900, referente ao segundo decêndio de dezembro, cujo pagamento anteriormente a ele vinculado fundamenta este perdeconte. Me parece, eu fiquei com dúvida aí se ele realmente teria direito. Pelo que eu li aqui, não li o processo todo, assim, nem estou questionando o seu voto, só estou chegando a uma conclusão. Parece que esse pagamento estava vinculado ao segundo decêndio, né? E o terceiro decêndio era o outro. Então, me parece que ele não tem razão mesmo. Não sei, só lendo esse parágrafo, né? Entendeu? Além de não ter trazido prova, parece que na DCTF original ele estava vinculado a outro período, né? Não sei. Porque eu só li esse parágrafo, não sei se está fora de contexto. Dificuldade de abrir aqui o e-processo, mas eu estou ouvindo, André, eu estou tentando aqui. O primeiro pagamento, Matosinho, o pagamento que ele está querendo, né, que Deus falou que foi o primeiro pagamento. O primeiro pagamento é justamente esse de 35.915, né, que de fato seria relativo a período de apuração 20 de dezembro, seria o segundo decêndio, né, então, bate com isso que a André está falando. E aí na DCTF só tem um débito do terceiro decêndio, que é esses 36.032, que aí ele apresenta também o comprovante. E a relação
que ele apresenta bom, pelo menos que tem aqui de 11 a 31, seria segundo e terceiro decênios. Daria O valor total aqui daria 36,084, também não bate nem com... Também não bate, né? Exatamente não. Finalmente consegui abrir aqui o processo. Parece que além de não comprovar, tem alguma coisa estranha aí, né? Vocês não concordam comigo, desculpa invadir aí, que além, já que ele fez uma dívida retificadora, era imperioso que ele juntasse, quando menos, um resumo de folha do período? Eu acho aqui, cara, que nós estamos falando de fontes sobre pagamento de folha de salário. Se houve um pagamento maior, essa expressão eu acho absurdamente feia, sem um resumo de folha eu não consigo atestar isso. Eu tenho que atestar a correção do valor na dívida retificadora. Se for atestado, aí eu consigo saber se o fonte que foi recolhido é o correto ou o errado. Enfim. No razão não tem nada parecido, né, realmente. Também não. Eu acho que aqui só a escrita contábil, tudo bem, ela seria suficiente, mas o mais importante para mim é o resumo de folha. Então, mas mesmo a escrita, né, como o Cláudio falou, a escrituração, que seria esse razão, não tem nada a ver com... Pois é, eu ia recolher que ele tem aqui de saldo, 32 mil. Quanto é que era o valor que ele recolheu? 35.900. E ele não trouxe o de 2008, né, que seria do pagamento. Essas peças fica difícil identificar o indébito, né? Pode ser até que ele tenha realmente indébito, mas... E é só isso que tem, né, Cláudio? Com a manifestação ele não trouxe mais nada. Esse aqui eu olhei do recurso. A manifestação ele trouxe as DARFs, que ele recolheu, né, as duas, documentações da empresa. No voluntário ele tenta melhorar um pouquinho, juntando razão, que aí eu também achei esses valores, e a relação de empregados, né, e os respectivos descontos na conta. Mas não é a DIF, né? Ele juntou. Uma relação. Como o Paulo disse, a DIF, eu acho que a gente poderia sanar. Uhum. O problema realmente é que os dados que ele traz não conversam com as alegações, não precisava ter um registro de 2 pagamentos, né, trazer a base correta do pagamento correto, sei lá, elementos assim mais convergentes, né? Estou olhando aqui os volumes para ver se acho mais alguma coisa. O mais importante aí, eu acho que eu concordo, Paulo, acho que é a DIF, mas aí aquela DIF é um documento que é da Receita, teria como, né? Mas aqui, considerando que é um processo de compensação, né, o ônus da prova é dele também, quer dizer, nem isso ele trouxe. Então, e teve oportunidade, né? Eu acho que aqui minha visão é caso de negar provimento, porque realmente está mal instruído. Eu também acho que não ficou comprovado. Essa mesma relação que ele traz aí, que dá 36,84, lá na manifestação de inconformidade ele traz e dá 36,032. Nem isso bate. Ele piorou a situação dele?
É mesmo. Eu descobri, Matosinho, não aparece esses 18, 19 aí no razão? Isso daí é do terceiro decêndio de novembro e do primeiro decêndio de dezembro. É como você falou, esses recolhimentos aí de dezembro só iriam aparecer lá em janeiro, né? Aham. Mas não aparece nem a provisão, era para aparecer pelo menos a provisão aí, que não aparece. Pois é, esse razão seria para ter né, o lançamento da provisão. E, de fato, na folha 63 tem o débito na DCTF do segundo decêndio, 35.915, que estava na DCTF original. E tinha o do terceiro decêndio, que era 36. Era como se ele devesse 35 no segundo e 36 no terceiro. Mas é gozado que parece que é para ser tudo do segundo, na verdade, né? Porque o recebimento é todo do dia 20, no máximo. O que ele alega é isso, né? Que ele pagou 2 vezes, só que Mas no segundo ele paga com o período errado, então. pode ter sido. É que, na verdade, o segundo talvez fosse o 13º e o terceiro o salário. Mas a gente está inferindo demais, né? Está falando que ele poderia estar devendo os dois, só que uma é uma coisa, outra é outra coisa. Mas aí é justamente inferindo porque ele não consegue comprovar, né? Com certeza. Não conseguiu comprovar. É. Acho que é isso. Não realmente, assim, até para dirigir para uma possível diligência, teria uma reinstrução completa, né? E ele repetiu os documentos, não é isso, Cláudio? Oi? Ele repetiu os documentos, né? Na verdade, ele traz uma nova relação ali que não bate com a anterior. Em parte ele repete, ele junta 2 vezes as datas recolhidas, né, na manifestação de conformidade no voluntário. No voluntário ele acrescenta mais 2 documentos, que é a relação de pagamentos, né, dos funcionários e o razão, no ponto específico. Complicado. Bem, então o relator está negando provimento. Todos de acordo? Diante da inconsistência, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Isto se reflete no item 54. Bem, acabamos a pauta da tarde, né? Vamos interromper a gravação para ver o encaminhamento. Tem algum para trás? Tem um que é o item 10, eu acho que eu não sei, pelas minhas anotações aqui, é o único que faltou, não sei se vocês... Tá, não, mas de hoje está tudo julgado, né? Nós vamos já discutir o rescaldo. Aqui acho que está concluído, né? Não leio ninguém, né? O período da tarde. Então, interromper a gravação só para a gente fazer o encaminhamento aí da continuidade do trabalho.